Eu venho da Bahia, sou coordenadora do Grupo de Atuação Especial em Defesa das Mulheres, que se chama GEDEM, e esse projeto, essa coordenação é o fruto, né, todo o trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo desses 7 anos, é o que me fez chegar a ser convidada para ser membro colaborador do Conselho Nacional do Ministério Público. Na pessoa do Dr. Jarbas, foi criada a Comissão de Direitos Fundamentais. Nessa comissão, nós temos 7 grupos de trabalho. Dentre os temas que foram escolhidos como prioritários, está o da violência contra as mulheres e os direitos sexuais e reprodutivos. E nós estamos trabalhando na construção de uma forma de atuação para ser implementada em todos os ministérios públicos, né, no Ministério Público Brasileiro. Pode passar. Então, a proposta é que a gente fale um pouco sobre o contexto histórico-social, a motivação da lei e as inovações de assistência, proteção e inclusão social. O passar das minhas colocações, vocês vão conseguindo, na verdade, identificar, porque a senadora já fez um pouco o histórico social da Lei Maria da Penha no Brasil, que ela é aprovada e promulgada em 2006, aí dando cumprimento a uma condenação que o Brasil sofreu e a recomendação das Nações Unidas em 2001, que nós fizéssemos, enquanto Estado, a revisão de toda a legislação que existia e ainda existe no nosso ordenamento jurídico, que fosse ou que ainda seja insuficiente ou que atinja, direta ou indiretamente, a condição da mulher enquanto sujeito de direito. Pode passar. Pode passar, Isis, por favor? Pode passar? Então, na época da promulgação, da vigência da Lei Maria da Penha, nós contávamos lá com a nossa Constituição Cidadã, que lá no artigo 5º, inciso 1º, diz que os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então, está aí lançado no nosso ordenamento jurídico, na Carta Magna, a nossa igualdade formal. O artigo 226, parágrafo 5º, os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Bom, a igualdade formal estava ali lançada, muito embora, ainda em 1988, tivéssemos várias outras leis especiais, ou não, que não necessariamente faria ou fazia a tradução do que estava posto na Constituição Federal. Por exemplo, o nosso Código Civil, que só vai ser reformado em 2002, e lá se falava no poder, no pátrio poder, ou seja, o poder do pai, e não o poder familiar, que só vai ser alterado em 2002. Outro exemplo, no nosso Código Penal, que dizia lá os crimes contra os costumes, e nós tivemos uma alteração recente, pós-Lei Maria da Penha, falando sobre os crimes sexuais, porque lá no nosso Código de 1940, a proteção e a tutela era protegido os costumes e não a mulher. Então, se o estupro, por exemplo, fosse praticado contra uma mulher que não fosse mais virgem, contra uma mulher supostamente não honesta, esse crime não existiria. Ou ainda, se o estuprador reparasse aquele crime casando com a vítima, desapareceria também o poder de Estado em processar. Então, muitas coisas na nossa legislação afrontavam as mulheres e algumas ainda afrontam a nós mulheres como sujeito de direito. Então, a igualdade material, parágrafo 8º. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. A partir de tudo que eu
comentei rapidamente, porque para a gente falar sobre isso, a gente precisaria ter uma aula, né? Ou a gente precisaria estar numa roda de conversa, onde surgissem várias sugestões e várias trocas de informações, que eu acredito que tenhamos aqui muitos estudantes e também bacharéis em Direito. Então, essa foi a argumentação utilizada e que para garantir a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, que veio para corrigir essas distorções históricas e a promoção da igualdade material entre o homem e a mulher. Porque, como diz Bobbio, o direito não é um dado, mas sim um construído. E, para isso, nós precisamos, enquanto cidadãos e cidadãs do Brasil, brasileiros, estar nessa construção constante, nesse movimento para buscarmos um país melhor. Pode passar. Então, lá no artigo 1º da Lei Maria da Penha está o objetivo dela, que diz que a Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir e prevenir. E aí tem a fundamentação e vários instrumentos internacionais. Mas eu marquei aí as palavras coibir e prevenir. Pode passar. A abrangência da Lei Maria da Penha, o objetivo da Lei Maria da Penha não é prender ou encarcerar ou judiar dos homens. O objetivo da Lei Maria da Penha é prender o agressor. Se o homem não é o agressor, então ele não precisa se preocupar com a Lei Maria da Penha, porque ele é um homem, um cidadão, um homem de bem e não precisa se preocupar com a punição. E a Lei Maria da Penha, dos 46 artigos que ela tem, apenas 4 trazem referências penais. Os demais 42 artigos estão muito mais preocupados com a prevenção, com a atenção, do que com a punição. É uma lei bastante especial, porque ela retrata, ela vem com um conjunto normativo para que nós, do mundo jurídico e também dos equipamentos do sistema público e dos movimentos sociais, nos agreguemos para trabalhar em prol dessas mulheres, ou de nós mulheres, vítimas de violência. Pode passar.